Olá, meus queridos, passando mais uma vez por aqui para falar sobre o amor de Deus. Quem é o amor de Deus? Cristo, a graça, favor imerecido. Aqui a palavra de Deus em João 1,17 diz assim. Vamos ler João 1,14 e depois ao 17, até o 17. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como de unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testifica a respeito dele e afirma: este é aquele de quem eu disse que vem depois de mim, tem a primazia, porque foi primeiro do que eu. Da sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. Graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu a Deus, mas o Deus unigênito que está ao lado do Pai é quem o revelou. Graça, favor imerecido. A Bíblia diz aqui que a lei foi dada por Moisés, a lei foi dada, alguém que trouxe a lei, alguém que recebeu algo para dar a alguém aquilo que tinha recebido. Moisés era um servo. E João diz que a graça, ela veio. Jesus Cristo, ele veio. Aquele que era desde o princípio, ele veio estar entre nós, o Deus revelado através do Filho. Então, graça para nós é conhecer realmente a vontade de Deus. Graça é saber que Deus é bom, que Deus não é contra nós, mas sim por nós. Graça é saber que nós tínhamos uma conta a ser paga e ela foi paga antes que eu nascesse, essa conta já foi paga. Então graça é um favor imerecido. Aquilo que os nossos antepassados fizeram, aquilo que Adão fez e nos condenou, como diz lá em Romano, que a Bíblia diz que pela desobediência de um homem veio o pecado ao mundo e por esse pecado veio a morte e passou a todos os homens. E nós fomos contaminados por isso. Mas a Bíblia diz que pela obediência de um só homem. Quem é esse homem? Jesus. Não é pela minha obediência, não é pela sua obediência a cumprir normas e lei que vai te salvar. O que vai te trazer salvação, graça, favor imerecido é acreditar que pela obediência de um só homem veio salvação. Esse se chama Jesus Cristo. E a Bíblia diz que a salvação veio, graça veio, a lei foi dada, mas a graça veio. Então o pastor Sérgio está dizendo que a lei não é para o nosso tempo. Não, a lei se cumpre espiritualmente. Paulo diz que a lei é espiritual. Então quando nós nascemos de novo, quando nós recebemos a graça, o favor imerecido, nós passamos a ser a imagem e semelhança de Deus. Olha o que diz aqui em Romanos 5,17. Porque se pela ofensa de um só homem a morte reinou por esse muitos mais, os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Como que eu reino em vida? O que é graça? É eu crer que Jesus é o meu Salvador, que Jesus é o meu Senhor, que Ele pagou os meus débitos diante de Deus, que Deus não está mais irado comigo. A presença que eu carrego dentro de mim é salvadora. A graça veio, ela permanece conosco. E então João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Em 2 Coríntios 1:3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação. Graça, misericórdia, favor imerecido. Falar sobre graça, saber que a nossa incapacidade, quando aceitamos a graça, Jesus como Salvador, nos torna capaz. A graça é a capacitação para vivermos uma vida de santidade, uma vida no Espírito, nascermos do Espírito. A graça nos alcançou. É por isso que o escritor aqui, em João 1,14 diz que a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas graça e verdade vieram por Jesus. Em 2 Coríntios 3,6 diz: ele nos fez também capazes de sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Já é manifesto que vós sois cartas de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas nas tábuas de carne do coração.
a lei ela foi dada fora de você. Você tinha que cumprir algo que estava escrito em pedras, é isso que ele está dizendo. Mas agora, o novo mandamento, o mandamento de Jesus Cristo, a graça dentro de nós, o Espírito Santo, ela foi escrita com sangue em nosso coração. Ela não foi escrita em pedras, a Bíblia diz que Deus tirou o nosso coração de pedra e nos deu um coração de carne. A graça nos fez isso. Então hoje, nós cumprimos a lei através de Jesus Cristo, que é a verdadeira lei que agrada a Deus. Ele cumpriu todos os requisitos que o Pai exigia, que a lei exigia, ele cumpriu. E como nós temos o nosso Senhor como Salvador, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o unigênito de Deus que está no Pai. A Bíblia diz assim, que nós devemos trazer todo o nosso pensamento à obediência de Cristo. Não é a obediência a Cristo, mas de Cristo. Lembrar-se do que Cristo fez, que as nossas contas estão pagas. Ele foi obediente até a morte e a morte de cruz. E pela sua obediência, pelas suas pisaduras, nós fomos curados. Hoje temos nova vida. Nós não estávamos lá quando Adão pecou. Também não estávamos lá quando Jesus morreu na cruz, mas reconhecemos a graça que veio e hoje opera em nós, mora em nós, vive em nós, e por isso recebemos a abundância da graça e podemos hoje reinar em vida. Que você tenha oportunidade para saber mais da graça e você verá que o Evangelho é algo pronto, não é algo por você fazer. Ele diz, crê tão somente e será salvo tu e a tua casa. Creia que a graça já veio, está disponível. O que você precisa é compreender o amor que Deus tem por você. E tudo aquilo que é passado, tudo aquilo que é medo, tudo aquilo que é culpa, o medo de se achegar a Deus, o medo de ser odiado por Deus, você entendendo que o amor de Deus foi revelado através do Filho, ele veio revelar o caráter do Pai, você desfrutará da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A Bíblia diz, Cristo em nós, esperança da glória. Um beijo no coração.